Então, só para organizar a aula de hoje, a gente vai dois momentos, né? Antes de iniciar conteúdo novo, eu vou fazer exercício de fixação, né? Sobre os conteúdos da aula passada, basicamente o poço finito, infinito, né? Que a gente analisou os níveis de energia, as autofunções, a gente vai trabalhar um pouquinho com elas. Depois, na segunda metade, a gente vai analisar a novidade, que é o poço finito, né? Que é o caso mais realístico, né? Onde a gente vai não ir a infinito nas regiões de interface, mas sim valores finitos da função energia potencial e analisar como é que ficam os níveis de energia comparado com o caso da aula passada, né? Então, começando os exercícios de fixação da aula passada, sobre o conteúdo da aula passada, eu queria analisar um pouquinho as propriedades das autofunções, né? A gente mostrou que, começando com autofunções pares, a gente tem uma sequência, né? Uma superposição de autofunções pares e ímpares, enquanto a gente vai subindo no número quântico n, que começa em 1, né? No caso das níveis de energia ou dos números de onda para partícula dentro de um poço infinito, né? Lembrando que a gente tem um número infinito de valores discretos de energia possíveis para as partículas dentro do poço, né, que tem largura A. Então aqui eu quero analisar uma partícula dentro de um poço infinito de largura A. Eu quero calcular primeiro para estado fundamental, ou seja, para o menor nível de energia, né, que é o E1, a densidade de probabilidade como função de x e fazer um esboço do resultado, né? Então, eu vou começar com o primeiro nível e analisar como é que ficam a partir da autofunção associada ao estado fundamental, qual é que é a densidade de probabilidade. Feito isso, a gente vai calcular probabilidades, né? Eu quero calcular primeiro a probabilidade de encontrar a partícula na segunda metade da caixa, né? Lembrando que a caixa é simétrica, na verdade, o poço é simétrico em torno da origem, né? É entre menos A sobre 2 e A sobre 2. Aí eu quero calcular qual é, a probabilidade de encontrar a partícula, então, à direita da origem, né? Na segunda metade, a metade direita da caixa, né? Ou seja, x entre 0 e A sobre 2. Depois calcular qual é, a probabilidade de encontrar a partícula na parte central da caixa, na metade central da caixa, ou seja, entre x menos a sobre 4 e a sobre 4. Obviamente tudo para o estado fundamental, né? E depois repetir esses dois casos anteriores para o caso do primeiro estado excitado, que é o segundo nível de energia, que é o E2, né? Então, para o nível de energia E1, que é o primeiro nível, ou energia de ponto zero para a partícula dentro do poço, né? Nós mostramos explicitamente na aula passada que para n igual a 1, as autofunções, n igual a 1 ímpar, né? As autofunções são cossenoidais, cujo argumento é π sobre ax, e a normalização é sempre a mesma, né? Raiz de 2 sobre a, certo? A densidade de probabilidade, que eu estou chamando de P1, né? De x, que é o módulo quadrado da função de onda, né? Basicamente, para sistemas conservativos, o módulo quadrado da função de onda é o módulo quadrado da função de onda parte só associado só à parte espacial, né? O φ1 de x, que a gente obteve na aula passada, por exemplo, a cossenoidal, né? Bom, a densidade de probabilidade tem forma cossenoidal ao quadrado de x, né? Então, a densidade de probabilidade, a dependência dela em x é em cosseno quadrado de π sobre ax. E, claro, a função de onda é sempre nula fora do poço, né? A gente só tem probabilidade de encontrar partícula no poço infinito dentro do poço, né? Bom, a cosseno ao quadrado de π sobre ax tem esta forma funcional, a gente consegue até entender a questão da densidade de probabilidade, né? A gente tem uma densidade de probabilidade maior em torno da origem, né? E uma diminuição consistente, né? Periódica, né? Desse cossenoidal ao quadrado dessa densidade enquanto a gente vai para as paredes do poço, né? Então, eu tenho uma diminuição rápida aqui da densidade de probabilidade enquanto a gente vai para as paredes do poço, né? Agora eu vou calcular explicitamente a probabilidade de encontrar partícula, então, entre 0 e A sobre 2. Então, eu vou integrar sobre todo x, né? Integrar sobre x nos limites que eu quero analisar a probabilidade, né? Que é entre 0 e A sobre 2. A psi quadrado ou a φ quadrado, né? Que é cossenoidal ao quadrado de πa sobre x, né? Bom, aqui eu só vou reescrever o cosseno quadrado em termos do cosseno de 2θ, certo? Eu tenho uma identidade trigonométrica que é cosseno de 2θ igual a 2 cosseno quadrado de θ menos 1. Isso significa que eu posso escrever cosseno quadrado, que é o que a gente tem aqui no integrando, né? Como sendo 1 meio multiplicado por cosseno de 2θ menos 1. Perdão, mais 1, né? 1 meio que multiplica cosseno de 2θ mais 1. É o que eu escrevi aqui. Certo? Bom, de qualquer maneira, a contribuição da integral do cosseno é nula, né? Porque a gente vai ter seno de 2π sobre ax
O 2 vem do cosseno de 2 θ aqui, né? Bom, a gente vai ter seno, independente da normalização, né, do resultado da integração, mas a gente vai ter cosseno de 2πx sobre A. Perdão, a gente vai ter seno de 2πx sobre A, no caso da integração, né? Se a gente calcular o seno com esse argumento de 2πx sobre A, nesses limites de integração, a gente vai ter seno de zero e seno de π, né? Então, vai dar zero, contribuição nula sempre desse primeiro termo. Então, o único termo que vai interessar é a integral do 1, né? De 0 até A sobre 2, que dá A sobre 2, multiplicado por 1 sobre A, isso dá 1 meio. 50% então de probabilidade de encontrar a partícula, né, na segunda metade, na metade direita da caixa. Também vai ser 50% do lado esquerdo, tá? É simétrico em torno da origem, 50%, 50%. No caso, claro, quando a densidade de probabilidade está associada com o estado fundamental, né? Agora a gente vai calcular a probabilidade de encontrar partícula entre uma região simétrica mais central na caixa, né, que é entre menos A sobre 4 e A sobre 4. Então a gente vai ter que refazer a integração, né? Para o cálculo dessa probabilidade, meus limites de integração mudam, né? Simétricos, né? Em torno da origem. Aqui, eu, claro, vou ter que colocar explicitamente quanto é que é o resultado. Aqui eu já escrevi em termos do cosseno, né? E cosseno de 2A, né? E calculamos explicitamente a integração, né? Do primeiro e do segundo termo. O do segundo termo a gente já sabe, dá sobre 2, né? Quando a gente substitui os limites de integração, né? E temos aqui também no cálculo aqui do seno, de novo, né? Quando a gente substitui x igual a mais ou menos a sobre 4, nós temos aqui o seno valendo 1, né? Porque a gente vai ter como argumento aqui seno de π sobre 2, né? Π sobre 2, especificamente, né? Π sobre 2, seno de mais ou menos π sobre 2, né? Então a gente vai ter mais ou menos 1 aqui como, quando a gente substitui os limites de integração, né? Isso significa que, como resultado final, depois do cancelamento dos A's aqui, né, que o resultado da integração, que vai nos dar a probabilidade de encontrar partícula dentro dessa região central, mais central, em torno da origem na caixa, vai nos dar, então, 1 sobre π mais o 1 meio. Né? 1 sobre π vem do primeiro termo aqui, né? E 1 meio do segundo termo. Numericamente, isso dá 0,82 ou 82%. Né? Então, temos maior probabilidade de encontrar a partícula mais central na caixa do que na metade direita, mas isso já é claro devido à simetria do problema e onde está concentrada a densidade de probabilidade, onde está o máximo local da densidade de probabilidade, no caso do nível de energia E1, né? Certo? Se a gente repetir, né, o procedimento para o primeiro estado excitado, ou seja, primeiro estado de energia acima do estado fundamental, e a gente chama, eu já vou começar a nomenclatura, né? Qualquer estado acima do fundamental, nós chamamos de estados excitados, né? Primeiro, segundo, terceiro estado excitado. Então, o n igual a 2 é o primeiro estado excitado, o primeiro estado acima do fundamental. O número quântico associado é o n igual a 2, né? As autofunções associadas a n igual a 2 são funções senoidais, né? Senos de, lembra, nπ sobre ax, né? Os argumentos dos senos e cossenos, né? Para n igual a 2, isso dá seno de 2π sobre ax, sempre a normalização igual, tanto par quanto ímpar, é 2 sobre a raiz, né? No caso do primeiro estado excitado, a função de onda ao quadrado, né? Agora é dependência senoidal ao quadrado de 2πx sobre a. E zero, claro, fora do poço. Aqui está o gráfico da densidade de probabilidade, no caso do n igual a 2, né? Então agora a gente tem máximos locais simétricos em torno da origem, né? Dois picos, né? E zero justamente na origem, né? Dá para ver claramente aqui. Bom, se a gente recalcular as probabilidades, agora nesse caso, calcular a probabilidade da partícula estar no primeiro estado citado se encontrar à direita da origem, né? Nós vamos recalcular aqui, então, a nossa integração, né? De 0 até A sobre 2, mas agora é seno quadrado, né? Eu só vou reescrever o seno quadrado em termos, de novo, do cosseno de 2θ, né? Eu uso essa outra identidade trigonométrica, né? Eu posso escrever, então, o seno quadrado de θ como sendo 1 meio cosseno de 2θ menos 1, certo? Aqui explicitamente, né? Seno quadrado de θ é igual a 1 meio
1 mais cosseno de 2θ, né? Onde θ é 2πx sobre 4. Né? De novo, né, a gente tem um cosseno, que vai nos dar como resultado da integração um seno, né, deste mesmo argumento, quando a gente substitui o limite de integração, seno de 0 é 0, seno de, quando x é a sobre 2, nós temos então 2π para o seno, então vai dar 0. Esse segundo termo não vai contribuir para a integral, então só contribui o primeiro termo, que vai dar a sobre 2 multiplicado por 1 sobre a nos dá de novo 50% de probabilidade de encontrar partícula nessa primeira metade, à direita da caixa. Obviamente, também temos 50% de encontrar partícula na metade esquerda da caixa, a metade esquerda, a esquerda da origem, né? No nosso poço, certo? Também eu tenho simetria em torno da origem para as densidades de probabilidade para o primeiro estado excitado. Né? Para encontrar partícula na metade, na segunda metade, aqui no miolo, né? Entre menos A sobre 4 e mais A sobre 4, ou seja, simétrico, mais central aqui, né? Recalculamos, né? Aqui eu estou calculando explicitamente quanto é que é a integral que tem que ser feita, a integral dos dois termos explícito, né? Bom, a primeira integral do 1 a gente já sabe, é A sobre 2, né? E a segunda integral envolve senos. De novo, quando eu substituo o limite de integração, quando x é igual a mais ou menos A sobre 4, a gente vai ter como o argumento do seno aqui, é seno de mais ou menos π. Né? Então, de novo, a gente tem contribuição nula desse segundo termo e, de novo, temos 50% de encontrar partícula na segunda metade aqui central, ou seja, na metade central da caixa, né? Entre menos A sobre 4 e A sobre 4. Lembra que agora já a gente mudou completamente no caso da metade central, né, no miolo central, comparado com o caso anterior, né? Para estado fundamental, encontrar partícula nessa região é da ordem de 82%, e agora a gente tem uma concentração maior, 50%, né? Perdão, um pouco menor, né? Bem menor, de encontrar partícula aqui na região central. Isso deve ao fato da forma, né? Da densidade de probabilidade em termos de x em torno aqui da origem, né? Eu deixo de ter um pico na origem, no caso do estado fundamental, para ter, na verdade, um mínimo na origem, no caso do primeiro estado excitado. Aqui eu vou continuar com o exercício de fixação ainda sobre partículas num poço, mas agora eu vou especificar que tipo de partícula, né? Aqui então eu tenho 8 elétrons, então não só um elétron, mas eu tenho 8 elétrons, né? E eles estão distribuídos dentro de um poço infinito de largura A, tá? Eu vou supor que a interação entre os elétrons entre si é fraca, ou seja, esses 8 elétrons eles só sentem a interação com o poço, né? E não entre si. Então, é o que a gente chama aqui em mecânica estatística, o pessoal chama de estatística de partículas não interagentes, né? Elas só interagem com o campo central externo, mas não entre si, né? Então, eu estou com 8 elétrons não interagentes que só sentem o potencial do poço, né? O potencial nulo do poço. Obviamente, pelo princípio de exclusão de Pauli, como a gente está com elétrons, né? Eu só posso colocar 2 elétrons para cada nível de energia, né? Então, eu vou distribuir em cada nível 2 elétrons. Se eu tenho 8 elétrons, obviamente eu vou ter 4 níveis para ser ocupados, né? Completamente ocupados por esses elétrons. Né? A gente vai preencher cada nível com 2 elétrons. A energia interna total dos 8 elétrons pode ser calculada a partir daí, né? Então, eu quero calcular para esses 8 elétrons, qual é que é a energia interna total do sistema de 8 elétrons. Eu posso chamar isso de um gás de 8 elétrons, né? Quase livres, né? Ou livres, né? Esse gás de elétrons, de 8 elétrons nesse poço, qual é que é a energia interna total desse sistema, né? Depois, a partir desses 8 elétrons distribuídos nas energias da caixa, ou do poço, né? Eu vou comprimir a caixa, tá? Eu vou comprimir a caixa, vou partir da largura A e vou comprimir ela por uma distância ΔA, certo? E vou ver qual é que é a variação da energia interna do sistema de 8 elétrons quando eu fiz esse procedimento de diminuir a largura da caixa, ou seja, diminuir o volume, entre aspas, do sistema, né? Para o caso onde o ΔA, né, a quantidade de que eu diminuo a caixa, né, a compressão seja muito menor que A. Tá? E aí calcular explicitamente qual é que é o trabalho realizado pelo agente externo, né, para comprimir a caixa, certo?
Então, eu vou começar com a energia dos 8 elétrons, né? Então, eu preciso 4 níveis de energia no meu poço infinito para distribuir os 8 elétrons, né? A energia total desses 8 elétrons, que vai ser a energia interna do sistema, né? Energia interna total do sistema de 8 elétrons, né? É basicamente somar a energia desses 8 elétrons, né? Sendo que cada nível de energia está sendo ocupado por dois elétrons. Então, a energia total do sistema de 8 elétrons tem essa forma, né? Eu vou somar as energias dos 4 níveis, né? Começando com o estado fundamental, o 2, o 3 e o 4, e multiplicar por 2, né? Porque em cada um nível de energia destes, né, eu tenho 2 elétrons, né? Lembrando que os níveis de energia do poço são construídos a partir da energia do estado fundamental, o E1, né, multiplicados por N ao quadrado. Tá? Lembrando que a energia E1 é H cortado ao quadrado, π2, dividido por duas vezes a massa da partícula confinada, multiplicado pelo quadrado da região de confinamento ou a largura do poço. Né? E claro, N quadrado para cada E desses aqui. Né? Então, os ENs são iguais a E1 multiplicado por N ao quadrado. Com isso, eu já consigo calcular quanto é que são as contribuições desses 3 níveis de energia, do E1 até o E4. Fatoro o E1 e aqui só ficam os N's ao quadrado, né? Os N's ao quadrado, né? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, e claro, multiplicado por 2, porque a gente tem 2 elétrons em cada nível de energia. Quando a gente soma, né, e multiplica por 2, isso dá 30 vezes. Aqui eu já multipliquei em cima e embaixo por c quadrado, para embaixo nós termos a energia de repouso do elétron que a gente conhece. Né? Mas o fator, né, somando esses termos aqui mais fator 2, dividido por 2, na verdade só somado, isso aqui dá 30, tá? Só a soma dá 30, porque esse 2 aqui cancela com esse 2 que está aqui. Então essa soma aqui dá exatamente 30. É 30 vezes a metade do E1. É 30, perdão, é 30 vezes a, a metade, o dobro do E1, né? Isso daqui é o dobro do E1, né? 30 vezes o dobro da energia E1. Né? Agora, como eu conheço a energia total, que é a energia interna do sistema, eu vou reduzir então o tamanho da caixa. Eu vou partir de tamanho A e vou reduzir ele para A menos delta A. Então, eu vou fazer uma redução na energia da caixa. A energia total era essa daqui para tamanho A, da largura da caixa, e agora eu modifico a largura para A menos delta A, certo? Obviamente eu vou ter uma nova energia, que eu vou chamar de ETOT linha, né, que é a nova energia, depois que eu diminuir o tamanho da caixa, substituir aqui onde eu tenho o A ao quadrado, eu vou trocar por A menos delta A ao quadrado. A gente consegue fatorar aqui no denominador, né? Isso vai nos dar, então, essa expressão para a energia total nova quando eu comprimir a caixa, certo? Ah, já fatorado o A quadrado aqui, né? Basicamente, vocês conseguem ver que se a compressão, que é o ΔA, for muito menor que o tamanho original da caixa, ou seja, se eu comprimir pouco, né, comparado com o tamanho original da caixa, eu posso fazer a expansão dessa função que está aqui multiplicando a 30h quartado quadrado π2 sobre a massa a 2, né? Eu posso expandir então a função 1 menos ΔA sobre A na menos 2, onde ΔA sobre A é pequeno. Então eu vou usar a série de Taylor desta função aqui, né? A série de Taylor dessa função em primeira ordem ΔA é 1 mais 2 ΔA sobre A. Então eu só fiz a série de Taylor da função 1 sobre 1 menos ΔA sobre A ao quadrado. Vamos fazer a série de Taylor desta quantidade aqui. Certo? Eu consigo ver então que a ETOT, né, a ETOT nova, tá relacionada com a ETOT original, né, que está ali, a menos de um shift, né, maior que 1, né. O que já conseguimos ver daqui, né, é que o fato de eu comprimir a caixa, o resultado é aumentar a energia interna do sistema. Então, se eu comprimir os elétrons dentro de um poço finito, né, ou seja, comprimir a região de confinamento deles, eu vou aumentar a energia interna do sistema. Né? A variação da energia interna a gente consegue calcular, né, o ΔE, que é a energia nova menos a energia anterior, ou seja, a diferença de energia devido ao fato de que eu comprimi a caixa. Né? Se eu subtrair esta quantidade desta, a gente consegue ver que a variação da energia é positiva, né? Eu aumentei a energia da caixa
por este fator aqui, ó, certo? Ele é proporcional, eu aumento a energia na caixa por um fator ΔA, né? A menos das outras constantes, mas quanto maior a compressão da caixa, né, ΔA, maior é a energia que é ganha devido à compressão da caixa, né? Então a gente consegue ver que a energia interna do sistema sistematicamente aumenta, né? Se a gente tem a variação da energia devido à compressão, a gente consegue calcular qual é, que é o trabalho realizado pelo agente externo fazendo essa compressão, né? É justamente igual à variação da energia, né? Lembrando que a energia dos elétrons dentro da caixa é basicamente energia cinética, né? Lembrando que o valor do potencial, a energia potencial é nula, né? Então a única energia que eles têm é a energia cinética, né? Então a energia total do sistema, basicamente é a energia cinética total dos 8 elétrons, né? Basicamente eu consigo calcular então quanto é que é o trabalho realizado pelo agente externo, exatamente igual o ΔE. Então dá para entender aqui que eu tenho que, quanto maior a compressão, maior é o trabalho, né, que tem que ser realizado pelo agente externo, né? Aqui eu quero comparar esse sistema quântico de 8 elétrons. Vejam bem, aqui em nenhum momento a gente falou de temperatura, tá? Eu até brinquei que eu posso chamar de gás de 8 elétrons, né? 8 elétrons livres dentro de um poço, né? Em nenhum momento a gente falou de temperatura, né? As energias advêm basicamente da distribuição quântica, né? Devido ao estar confinando elétrons, né? Dentro de uma caixa, ou seja, confinando férmions dentro de um poço infinito, né? Que, como resultado do confinamento, a gente tem quantização das energias, né? Se eu comparar esse sistema quântico, né? De gás de elétrons livres, né? Dentro de um poço, com o gás monoatômico lá da mecânica clássica, ou da teoria cinética de gases, né? No caso de gás clássico, né, de partículas clássicas, né, a gente entende que a energia cinética média, ou a energia média do sistema, né, está relacionada com a temperatura, né? Então, dependendo da temperatura, eu vou ter uma energia média maior ou menor, né, dependendo linearmente com a temperatura, e a energia total do sistema, que é a energia interna do sistema, é o número de partículas multiplicado por a energia média do sistema. Então está claro que para um gás ideal, para um gás clássico, né, um gás de partículas clássicas, a energia total do sistema é dependente da temperatura, né? Ou seja, é linearmente dependente da temperatura, né? Ou seja, lembrando que se eu diminuir a temperatura a zero, né, zero absoluto, a minha energia interna total vai cair a zero, né? A mesma coisa a pressão, né? A mesma coisa a pressão associada com essa temperatura, né? No caso quântico aqui, né, eu tenho, apesar de não falar de temperatura, eu posso ter, mesmo se eu colocar temperatura absoluta, né, temperatura zero, mas eu tenho no meu poço a temperatura zero, elétrons livres, né, eu ainda vou ter trabalhos tendo que ser realizados pelo agente externo para comprimir a caixa, né? Ou seja, eu posso pensar que esses elétrons, mesmo a temperatura nula, exercem uma pressão sobre as paredes da caixa, mesmo a temperatura zero. Essa pressão a temperatura zero de férmions, né, que estão confinados dentro de um poço, né, ou dentro de uma região de confinamento finita, né, é chamada pressão de degenerescência, tá? Essa pressão de degenerescência tem aplicações infinitas, né, na física, né? Ela é, por exemplo, a pressão de degenerescência que mantém, por exemplo, previne o colapso, por exemplo, das estrelas anã brancas, né? Previne o colapso de uma estrela de nêutrons, por exemplo, né? A energia ou a pressão desses elétrons ou desses férmions, no caso da estrela anã branca, é a pressão dos elétrons, né? No caso da estrela de nêutron, basicamente são os férmions, são os nêutrons, né? Mas essa pressão de degenerescência, mesmo a temperatura nula, né? Zero, muito pequena, ela, por exemplo, nas estrelas, ela pode contrabalançar a pressão devido à massa, né? A pressão gravitacional, né? Então eu posso ter estrelas com equilíbrio, tanto anã branca quanto estrelas de nêutrons em equilíbrio, devido ao equilíbrio, né, entre a pressão de degenerescência que é externa, né, ou seja, no sentido para fora, né, do sistema, e a pressão que vem da gravitação, né? Mas aqui, no caso, a gente está analisando, não está falando de gravitação, né? A gente só está mostrando que eu posso pensar que mesmo a temperatura nula, férmions exercem pressão sobre a região de confinamento. E essa pressão é chamada pressão de degenerescência,
que é um efeito puramente quântico, né? Não tem a ver com temperatura, né? Não tem a ver com termodinâmica do sistema, tem que ver com o fato de eu estar confinando elétrons, né, férmions, numa região de confinamento finita. Né? Não tem nada a ver com temperatura mesmo. Se fosse partículas clássicas, em temperatura nula, nós teríamos pressão zero, né? Ou energia interna nula, né? Um modelo de gás ideal, claro. Né? Aqui eu quero calcular explicitamente, né? É o que eu obtive as expressões, né? Mas eu quero calcular explicitamente quanto é que é, no caso da energia do estado fundamental, né? O caso de um elétron, né? Preso dentro de um poço infinito de largura igual ao tamanho atômico. Então, um poço cuja largura é do tamanho atômico, tá? O tamanho típico atômico, angstrom, né? Um angstrom. E aí eu quero saber qual é que é as energias do estado fundamental se eu confinar dentro de regiões de tamanho atômico, né? Elétrons e prótons. Então eu vou calcular quais são as energias típicas se eu confinar prótons e elétrons em regiões típicas do tamanho atômico, certo? Lembrando que essa largura de um angstrom, né? Perdão, acho que eu estou fazendo confusão. No caso do elétron, eu quero confinar ele em regiões atômicas, e no caso do próton, eu quero confinar ele num poço de tamanho nuclear, né? O meu A é 1 femtômetro. Então eu tenho um elétron, eu quero saber a energia do estado fundamental de um elétron dentro de um poço infinito cuja largura é tamanho atômico, e eu quero confinar um próton dentro de um poço infinito cuja largura é de tamanho nuclear, né? Que é da ordem de 1 femtômetro, só para lembrar o raio de um núcleo, né? É da ordem de 1,2 femtômetro multiplicado por A na 1/3, onde A é o número de massa atômica do núcleo em questão. Mas você consegue ver que é da ordem de alguns centômetros, né? O tamanho típico nuclear, tamanho nuclear. Né? Os RA são da ordem de unidades de femtômetro. Né? Muito bem. Então aqui eu vou calcular explicitamente quanto é que é a energia do estado fundamental, o E1, né, ou energia de ponto zero, de um elétron confinado numa região de confinamento que é da ordem do tamanho atômico, certo? Aqui eu estou calculando explicitamente, usando a expressão da energia E1, né, para um poço infinito. Claro que eu já multipliquei em cima de embaixo por C quadrado para a gente ter explicitamente a energia de repouso do elétron. Né? E aí, substituindo os numéricos, né? O H cortado C é o 1973 electrovolts angstrom, né? Ao quadrado, claro, multiplicado por π2. Embaixo nós temos duas vezes a energia de repouso do elétron, né? Que é o 511 keV, ou seja, 511 10 na 3 electronvolts, né? E a região de confinamento é 1 angstrom, né? Ao quadrado. Isso dá 36 electrovolts, que é a ordem de grandeza correta que a gente espera, né? Para elétrons confinados em tamanhos atômicos, né? A gente viu lá no átomo de hidrogênio que a energia típica de elétrons confinados, claro que agora a interação lá era colombiana, mas é dessa ordem, de dezenas de eletronvolts, né? Certo? No caso do próton, se eu confinar ele em tamanhos nucleares, né, o A é da ordem de femtometros, lembrando que 1 femtômetro é 10 na menos 15 metros, ou seja, 10 na menos 5 angstroms, né? Eu estou refazendo a conta, né, substituindo a massa do elétron pela a massa de repouso do elétron pela massa de repouso do próton, né? A massa de repouso, a energia de repouso do próton é 938 megaelectrovolts, né? É 2.000 vezes maior que a massa do elétron, né? 938 MeVs, né? Então eu vou colocar aqui como energia de repouso do próton, 938 mega, 10 na 6 electrovolts, e a região de confinamento em angstrom, né? Porque o H cortado C está em angstrom, né? 10 na menos 5 angstrom. Né? Isso nos dá em electrovolts algo em torno de 10 na 8 electrovolts, ou seja, 200 MeV, né? Só para contextualizar, né, essa ordem de 200 MeV, 100 MeV, é a ordem correta de grandeza. Se a gente usar modelos nucleares, né, dos prótons e nêutrons dentro do núcleo, né, grande, suficiente, os níveis de energia para o estado fundamental desses prótons e nêutrons num núcleo, né, é dessa ordem, é 200 MeV corretamente. Uma coisa interessante que eu poderia fazer a conta, por exemplo, de qual é, que é a energia de estado fundamental de um elétron dentro de um núcleo, por exemplo, né? Ah, eu mudaria aqui por um fator. Eu quero ver que nós temos aqui daqui para cá. Se eu colocasse um elétron dentro de um núcleo, eu teria um fator de diferença que é
10 na menos 10, 10 na 10. Né? Então, eu multiplicaria o 36 electrovolts por 10 na 10, né? Se eu quisesse confinar elétrons dentro de uma região que é dentro do núcleo, né? Vou supor que eu quisesse colocar um elétron numa região de confinamento nuclear, né? Isso nos daria, então, a ordem da giga, né? Da 360 GeVs, né? 360 giga electrovolts, tá? 360 giga electrovolts seria a energia típica de um elétron dentro de uma região de confinamento que é nuclear, certo? Basicamente, esse argumento que eu estou falando, essa conta numérica que eu estou fazendo aqui, estimativa de ordem de grandeza, né? Que um elétron teria energias tipicamente de ordem de GeVs, né, gigaelectrovolts, dentro de um núcleo, ah, é um dos argumentos qualitativos para entender que dentro do núcleo não pode existir elétrons, né? E por que eu estou falando isso explicitamente, né? Se vocês lembrarem os decaimentos radioativos, né? Um dos decaimentos radioativos possíveis, decaimentos nucleares possíveis, né? É o decaimento beta-, né? No decaimento beta-, eu tenho um núcleo instável que decai, né? E nesse decaimento ele emite elétrons, né? E esses elétrons a gente sabe a energia experimentalmente, né? A energia típica é da ordem de quiloelectrovolts. A gente sabe que no decaimento beta, né, tipicamente os elétrons têm energias da ordem de quiloelectrovolts, né? Lembrando que essa energia de saída dos elétrons, basicamente é a energia mecânica deles lá dentro do núcleo, se eles estivessem confinados dentro de um núcleo, né? A gente consegue mostrar aqui claramente, comparando o valor experimental das energias dos elétrons emitidos no decaimento beta, né? E a energia típica de um elétron confinado dentro de um núcleo, né, que é da ordem de gigaelectrovolts, né, é um argumento contra modelos que consideram que o núcleo contém elétrons. Né. Você deve estar dando risada porque eu estou falando isso, né, mas logo nos anos 30, final dos anos 20, né, o pessoal não conhecia o nêutron, por exemplo, né, só conhecia o próton. Eles não sabiam qual era a constituição de um núcleo, né? Mas através dos decaimentos betas, eles achavam que o decaimento beta sinalizava que dentro do núcleo, além do próton, poderia ter uma partícula carregada negativamente, que era o elétron, né? Então, os primeiros modelos nucleares de núcleo, né? O núcleo era constituído de prótons e elétrons, né? Só que uma conta de guardanapo, como eu estou mostrando para vocês aqui, né? Elétrons que saem do decaimento beta da ordem de quiloelectrovolts não são consistentes com elétrons que têm uma energia mecânica dentro de uma região nuclear que é de gigaelectrovolts. Né? Está claro que eu não posso confinar elétrons com uma energia de keVs dentro de um núcleo. Né? E, obviamente, a gente já consegue mostrar que aqueles modelos nucleares antigos, bem antigos, né? Bem iniciais dos anos 20, também estão muito errados. Né? E aí agora a gente vai para o conteúdo novo, né, que é a questão do potencial finito, que é o caso particular do caso anterior. Na verdade, a aula passada é um caso limite do poço finito. Né? Então, aqui o poço finito, a gente tem potencial nulo na região simétrica em torno da origem, né? Aqui o gráfico, né? A U de x versus x, a gente tem uma região simétrica, que é a largura do poço, né, entre menos A sobre 2 e A sobre 2. Então aqui, ó, a largura do poço é A. E aí, ao invés da altura do poço ser infinita, ela é agora finita valendo o zero. Então aqui eu tenho a expressão analítica, né, da função energia potencial em termos de x. Né? Continua sendo zero dentro do poço e fora do poço agora é finito valendo o zero. Claro que a gente tem dois casos físicos que tem que ser analisados. Né? Um é onde a energia mecânica é maior que o zero e o outro é onde a energia mecânica é menor que o zero. O que acontece nesses dois casos físicos? Né? Claro que o espectro de energia em cada um desses casos físicos vai ser distinto. Eu vou mostrar agora que se a energia mecânica é maior que o zero, os níveis de energia são contínuos, né? Eu tenho valores contínuos de energia, e no caso da energia mecânica ser menor que o zero, a gente tem quantização da energia dentro do poço, né?
de maneira como a gente mostrou na aula passada para o poço infinito. Né? Mas eu vou fazer os dois casos que a gente vai analisar. Vou começar então com o caso E maior que o zero, né? A método de solução do problema aqui para E maior que o zero é quase igual, né, ao problema que a gente já resolveu, que é o problema da partícula com energia maior que o zero na barreira de potencial retangular, né? A gente já sabe qual é que são as, as, os números de onda, né, dentro e fora do poço, né? Então, fora do poço, né, o número de onda tem que estar associado só com a energia, né? Então, o número de onda fora do poço é K e o K quadrado é proporcional à energia mecânica da partícula, né? Que incide, né? De novo, como nos casos anteriores, eu estou incidindo, né, uma partícula que está vindo da esquerda para a direita sobre agora não um potencial retangular, mas um poço, certo? Então, fora do poço, ele tem esse número de onda, K. Dentro do poço, eu vou chamar de K' o número de onda, né? O K' quadrado é proporcional à diferença entre a energia mecânica e o zero, certo? Nesses casos, né, como a energia é maior que o zero, as soluções da função de onda via a solução da equação de Schrödinger são conhecidas, né? Para E maior que o zero, a esquerda de x menor que 1 sobre menor que menos a sobre 2, né? O potencial é constante, né? Se o potencial é constante, valendo o zero, né? A, a solução de onda plana, né? A partícula está sujeita a um potencial constante, onde a energia dela é maior que o valor do potencial, então ela é representada por uma superposição. A solução da equação da função de onda é representada por uma superposição de ondas planas, né? Então eu tenho só aqui tem uma questão dos Ks, né? Eu confundi aqui os Ks e os K'linhas, né? O K, o K é dentro do poço, né? Obviamente, porque aqui dentro do poço o potencial é nulo, né? O potencial é nulo, então o K deve ser só proporcional a E. Fora do poço, claro, o potencial tem valor diferente de zero para U, né? Então, o K é dentro do poço, o número de onda dentro do poço, e o K' é o número de onda fora do poço, onde eu tenho um potencial finito valendo o zero. Fora do poço, então, o número de onda é K', mas a gente sabe que na região à esquerda de x igual a sobre 2, o potencial é constante, a energia mecânica é maior que aquele valor do potencial, a solução da equação de Schrödinger é uma superposição de ondas planas, né? Essas ondas planas têm número de onda K', né? Eu tenho uma onda plana incidente e uma onda plana refletida, né? Lembrando de novo, a partícula está vindo da esquerda para a direita, passando pelo poço, né? Superposição de ondas planas, né? Incidente e refletida. Dentro do poço, a partícula está livre, então a solução é também superposição de ondas planas, né, com números de onda K. Né? Então eu tenho uma onda plana andando para a esquerda com um número de onda K, eu tenho uma outra onda plana andando para a esquerda, perdão, uma para a direita com um número de onda K e outra com um número de onda menos K andando para a esquerda. Né? E, finalmente, depois que a gente sai do poço novamente, perdão, sai de dentro do poço novamente, né? A partícula continua sendo descrita por ondas planas, né? Que seria a onda plana transmitida no nosso caso, né? À direita do x igual a mais a sobre 2, né? Lembrando que aqui a gente não está considerando onda plana vindo da direita para a esquerda, né? Que seria a função de onda plana e na i, perdão, e na menos i k' x, né? Aqui eu já estou desconsiderando o fato de eu ter partículas vindo da direita para a esquerda. Né? Então aqui na onda plana, na região 3, né? Ela está andando só para a direita, né? Ela está sendo transmitida e andando para a direita com o número de onda K', né? Então aqui estão as soluções da equação de Schrödinger nas três regiões, né? Fora do poço e dentro do poço. Todos os casos aqui, para E maior que o zero, todas elas são descritas por ondas planas, né? Aqui eu estou calculando qual é, que é a derivada da função de onda nas três regiões, explicitamente, né? São triviais porque eu tenho só exponenciais complexas, né?
Bom, lembrando, aqui nesse caso nós temos cinco constantes, cinco parâmetros, né, para determinar, para obter a expressão da função de onda nas três regiões. Né? Então, nós temos cinco coeficientes a determinar. Né? Para determinar quem são esses coeficientes e também quem é o coeficiente de reflexão e transmissão nesse poço, né, na passagem por esse poço, a gente vai ter que aplicar, claro, as condições de continuidade, né, nessas duas regiões de interface, porque agora a gente tem duas regiões de interface. Né? A primeira região de interface que eu vou analisar, então, é a região de interface x igual a A sobre 2, né? Que é a região, que é o primeiro ponto à direita da origem, onde eu tenho uma descontinuidade na função energia potencial. Né? Ou seja, esta região de descontinuidade, essa interface aqui, é a passagem da região 2 para a região 1. Né? Nesse caso, as imposições de continuidade da função de onda φ, né, vai ter que obedecer este caso, né? A gente vai impor a continuidade da função de onda e da sua derivada, né, entre a região 2 e a região 3. Ou seja, no caso da continuidade da função de onda, a função de onda na região 2 e na região 3 tem que ser iguais, né, quando x é igual a sobre 2. E também a derivada da função de onda tem que ser igual quando x é igual a sobre 2, certo? Essas duas condições de continuidade da região 2 para 3, a passagem da interface da região 2 para 3, nos dão duas equações que relacionam dois coeficientes, né? Perdão, três coeficientes, que é o f, o g e o c. Então, essas duas condições nos vinculam relações entre os coeficientes f, g e c. O f e o g tem que estar relacionado ao dentro do poço, né? A função de onda dentro do poço, e a coeficiente c está associado com a onda transmitida, né? A onda toda transmitida. Partícula passando pela barreira, né? A gente consegue ver que substituindo o C da primeira equação na segunda equação, a gente consegue escrever então a constante f em termos da g, ou seja, a gente consegue obter então a razão f por g por esse procedimento, certo? A gente consegue escrever então a razão dos coeficientes f e g em termos dos números de onda. A gente consegue ver que a razão f e g é um número complexo, né, que depende dos números de onda k', né? K é o número de onda dentro do poço, K' é o número de onda fora do poço. Né? Da mesma forma, a gente tem duas outras condições de continuidade que têm que ser impostas, que é na outra região de interface, que é x igual a menos a sobre 2. Né? Então, novamente, nessa região à esquerda da origem, a gente vai impor que as funções de onda na região 1 e 2 têm que ser iguais em x igual a menos a sobre 2, e que a derivada das funções de onda na região 1 e na região 2 tem que ser iguais em x igual a menos a sobre 2. Com isso eu tenho duas condições, né, duas condições que têm que ser satisfeitas, que envolve agora quatro coeficientes, os coeficientes A e B e o F e o G. Né? Aqui eu vou só trabalhar um pouquinho com essas duas equações, né, que vêm da segunda região de interface, à esquerda da origem. Né? Eu vou fatorar algumas quantidades, tanto à esquerda quanto à direita. Então, passo a passo aqui. Né? Nessas equações aqui, nessas duas equações aqui, nas esquerdas, ou na esquerda, né, eu vou fatorar B, certo? B, e E na menos I' A sobre 2. Nas esquerdas dessas duas equações. Com isso, eu vou ficar com essa estrutura. Quando eu fatoro B, claro, eu tenho então a razão A sobre B aparecendo como resultado da fatorização, né? Certo? E na direita, nos lados direitos dessas duas equações, eu vou fatorar G e a quantidade E na menos IKA sobre 2. Com isso, como resultado dessa fatorização, né, nós vamos obter nos lados direitos, né, as razões f sobre g, certo? É só uma outra maneira de reescrever essas relações originais ali. Né? Agora, com essas duas equações, eu vou fazer a razão entre essas duas equações, né? Ou seja, a razão dos lados esquerdos pela razão dos lados direitos, né? Quando eu faço a razão, eu obtenho esta relação aqui, né? Basicamente, o que a gente consegue entender aqui é que eu consigo escrever os coeficientes f sobre g em termos dos coeficientes
A sobre B, né? Certo? Bom, o que eu vou fazer aqui é combinar essas equações aqui, obviamente substituindo F sobre G em termos dos números de onda, né? E isolo quanto é que é A sobre B. Então, F sobre G, a gente consegue escrever ele explicitamente só em termos dos números de onda. Então, isso é conhecido, né? E podemos isolar nesta equação aqui, né? Nesta equação aqui, quanto é que vale o coeficiente, a razão dos coeficientes A sobre B. Bom, é uma álgebra complicada. Não é complicada, mas é só demorada. Não sei se é complicada, ela é demorada, né? O que a gente tem que fazer é isolar nesta equação aqui quanto é que vale a razão A sobre B. A gente pode mostrar, depois de álgebra, né, que a razão A sobre B pode ser escrita em termos do F sobre G, obviamente, né? Mas o F sobre G é escrito em termos dos números de onda, né? Explicitamente, certo? Então aqui eu só estou mostrando explicitamente quanto é que é, depois que eu isolo A sobre B, quanto é que é a dependência dele dos números de onda, né? A razão A sobre B depende explicitamente dos números de onda, certo? K'. De novo, só para comentar, né? A razão A sobre B é um número complexo dos números de onda, necessariamente. Não é um número real, né? É uma função complexa dos números de onda. Se eu sei o coeficiente A sobre B, estou pronto para calcular os coeficientes de transmissão e reflexão, né? No caso, o coeficiente de reflexão, né? Lembrando das definições, né? O coeficiente de reflexão é dado pela razão das correntes, né? De probabilidade associada à onda refletida dividido pela corrente de probabilidade associada com a onda plana incidente, né? Lembrando que a onda plana refletida está associada, a onda plana tem normalização B, né? A onda plana refletida tem normalização B e a onda plana incidente tem normalização A. Então está claro que o coeficiente de reflexão tem que ser proporcional, né? Proporcional à razão B sobre A módulo quadrado, né? Na verdade é B quadrado sobre A quadrado nos dá o coeficiente de reflexão. Como eu comentei com vocês, B sobre A é um número complexo, então para calcular quanto é que é módulo quadrado de B sobre A, é módulo quadrado do número complexo, né? É B sobre A estrela, B sobre A multiplicado por B sobre A, né? Claro, depois de muita álgebra, né? Você já tem que calcular ainda quanto é que é A sobre B estrela, né? Lembrando que eu tenho uma dependência complicada aqui em K e K' no meu parâmetro psi, que está aqui, né? Mas depois de álgebra a gente consegue mostrar que o coeficiente de reflexão é dado pelo inverso desta quantidade aqui, né? 1 mais 4 para 2 K' quadrado dividido pela K quadrado menos K' quadrado ao quadrado multiplicado por seno quadrado de K. Então, no denominador do coeficiente de reflexão, né, nós temos uma dependência periódica, né, seno quadrado, do produto Ka, lembrando que K é o número de onda dentro do poço, né, da partícula enquanto ela está passando dentro do poço. Lembrando que para sistemas conservativos, se eu tenho ondas incidindo sobre barreiras ou poços, né, a soma dos coeficientes de transmissão e reflexão por conservação espacial das correntes de probabilidade, a gente já argumentou bastante sobre isso, né? A gente sabe que a soma de RT tem que ser 1, né? Para sistemas conservativos, que é o caso que a gente está analisando aqui. Então, se eu sei o coeficiente de reflexão, eu consigo calcular o coeficiente de transmissão. Se eu sei reflexão, eu consigo calcular o de transmissão automaticamente, né? O coeficiente de transmissão é 1 menos o coeficiente de reflexão. Lembrando que para calcular 1 menos o coeficiente de reflexão, se ele tem esta forma funcional aqui, a gente já brincou, né, nas aulas anteriores, né, se a estrutura é esta daqui para um dos coeficientes, a gente apenas inverte, né, inverte quem é o numerador e quem é o denominador nessas expressões. Né? Então a gente consegue calcular rapidamente quem é o coeficiente de transmissão a partir de reflexão. É só trocar a ordem de quem está no numerador e no denominador aqui no termo do seno ao quadrado, né? Então o seno quadrado vai para cima e o termo de 4K2 K' quadrado vai para baixo, certo? Mas basicamente a gente consegue calcular quanto é que são os dois coeficientes, né, reflexão e transmissão, quando a partícula está com energia positiva maior que o zero passando por um poço, não por uma barreira de potencial, mas sim um poço, né? Um poço finito de potencial. O
que a gente consegue ver claramente é que os coeficientes de reflexão e transmissão são diferentes, né, em geral, do que esperado da física clássica, né? Eu já vou falar o que é esperado da física clássica nesse caso, ainda só para completar a questão dos coeficientes de reflexão e transmissão, lembrando que tanto K quanto o K', que são os números de onda, né, são escritos em termos da energia e do valor do potencial, né? O K quadrado é proporcional a E, o K' quadrado é proporcional à diferença de E com o zero. A gente consegue mostrar explicitamente que os coeficientes de transmissão e reflexão também pode ser escrito não em termos dos números de onda, mas sim em termos das energias, né? E do zero. Então aqui só colocando, substituindo aqui nas expressões de K, né? K quadrado e K' quadrado, se eu substituir ali os valores, eu consigo mostrar a dependência em E, né? Na energia tanto do número de, tanto do coeficiente de reflexão quanto de transmissão, o valor deles em termos da energia, como função da energia, né? RT como função de E fixado o zero. Tá? Isso é trivial porque os K quadrados, né, K' quadrados, são proporcionais a energias e ao potencial zero. A energia potencial zero. Como eu estava comentando com vocês, aqui estou colocando as expressões em termos da energia, né? Obviamente, aqui a gente está analisando o caso onde E sobre o zero é maior que 1, né? Ou seja, os casos onde a energia é maior que o zero, ou seja, onde a razão E sobre o zero é maior que 1. Essas expressões são válidas nesse regime aqui, né? A dependência delas na energia, né? Bom, o coeficiente de transmissão está claro, né, que eu tenho 1 sobre 1 mais uma quantidade finita, né? Então a gente consegue ver que o coeficiente, aqui também, né? O coeficiente de transmissão primeiro, né? Eu tenho 1 sobre 1 mais uma quantidade finita, que, claro, depende do seno, mas a princípio admite valores menores que 1, né? Em geral. Né? Então, o que eu esperaria de uma partícula que tem energia mecânica maior que, a, que a altura, né, do poço é que classicamente ela só passaria, né, passaria pelo poço. O único efeito de passar pelo poço é um aumento da energia cinética, né? Lembrando que a diferença entre E e U nos dá a energia cinética de uma partícula em mecânica clássica, né? Então, quando ela passa pelo poço, como ela vai aumentar a diferença entre E e U, né? E U, lembrando que dentro do poço a a energia potencial é nula, né? Ou tem um aumento então dessa diferença. O resultado é basicamente que a partícula vai cruzar pelo poço só enquanto ela passa pelo poço, ela tem um aumento da energia cinética. Depois que ela passa pelo poço, ela volta a ter a energia cinética original anterior, quando ela estava incidindo sobre o poço. Mas, a princípio, do ponto de vista clássico, o coeficiente de transmissão clássico seria exatamente 1. Né? O que a gente obtém aqui não é isso. Né? Dependendo das condições, na maior parte do tempo, a gente vai ter coeficientes de transmissões que são menores que 1, né? Para energias maiores que o zero. Outra coisa que a gente vê aqui é um fenômeno que aconteceu também, a gente mostrou isso no caso da barreira de potencial, né? O coeficiente de transmissão pode ter valores máximos 1 consistentes com mecânica clássica, mas só para alguns valores específicos, né, do número de onda K, né, fixado à largura do poço. Vejam bem, quando o seno quadrado é nulo, tá, a gente vai ter coeficiente de transmissão 100%. O T é igual a 1, né? Então existe, né, determinadas condições onde o coeficiente de transmissão na passagem pelo poço finito, né, é 1 consistente com mecânica clássica. São aqueles valores onde o seno de Ka é zero, né? Ou seja, onde Ka são múltiplos inteiros de π, né? Certo? E a gente consegue entender que isso vai acontecer, né, para comprimentos de onda de Broglie da partícula dentro do poço, que são múltiplos inteiros da metade, ou seja, isso vai acontecer quando a espessura do poço, né, que é o A, né, for igual a metade, né, ou múltiplos inteiros da metade do comprimento de onda de Broglie da partícula dentro do poço. Né. O lambda dentro do poço é 2π sobre K, lembra que K é o número de onda dentro do poço, né, está associado com a energia mecânica da partícula. Né. Se a largura do potencial for tal que ela é números inteiros da metade desse lambda, eu vou ter coeficiente de transmissão 1, porque o meu seno aqui de Ka vai ser nulo e eu vou ter T igual a 1. Né? Esse efeito já era conhecido, a gente até no caso
da barreira de potencial a gente já identificou, né, esse tipo de fenômeno, né, o famoso fenômeno de efeito Ramsauer-Townsend, né? Isso já foi verificado experimentalmente lá nos anos 20, né, pelo próprio Ramsauer, né? O que ele fez lá é espalhar elétrons, né, em átomos de gases nobres, né? E ele observou que para certos valores das energias desses elétrons, né, ou seja, justamente para determinados valores do comprimento de onda de Broglie, desses elétrons dentro dos átomos, né, eles eram transmitidos através dos átomos, né, com probabilidade de 100%. Né? Ou seja, esses átomos, para essas energias específicas dos elétrons, os átomos eram transparentes para esses elétrons. Né? Ou seja, a gente tem transmissão perfeita para certas energias. Né? Obviamente, aqui já está fixado o tamanho do poço. Se eu modelar a interação do elétron com o átomo de, de gás nobre, né? Como sendo, obviamente, uma simplificação, como sendo um poço, né? Um poço finito, né? Ou seja, um potencial confinante tipo poço finito, né? Que é o famoso efeito Ramsauer, né? Claro que o caso aqui que ele está medindo, o Ramsauer, era um pouquinho mais complicado, a gente está fazendo no caso 1D, né? No caso específico do Ramsauer, como a gente tem átomo de gás nobre, na verdade a gente teria que ter interação de um poço 3D, que a gente vai ver no futuro, né? A gente vai ver a análise 3D de vários desses potenciais que a gente está analisando agora, e um deles é o poço finito e infinito 3D, né? O que acontece com os níveis de energia no caso tridimensional, né? Mas a ideia aqui é mantida, né? Eu já consigo entender a transmissão de 100% na passagem de um elétron com determinadas energias, né? Sendo considerando os átomos de gás nobre completamente transparentes, ou seja, com transmissão de 100%, devido ao fato que o tamanho do gás nobre, né, que é a região de confinamento, e assumindo, claro, por uma simplificação, né, que a interação entre o elétron e o gás nobre é tipo poço finito, né, faz com que a concentração seja de 100%. É um fenômeno interessante que acontece aqui em mecânica quântica. Né? Enquanto o esperado ele seria T igual a 1. Né? A mesma coisa com o coeficiente de reflexão. Né? O coeficiente de reflexão deveria ser zero em mecânica clássica, mas a gente vê que quase nunca é zero. Né? Quase nunca é zero. Claro, vai ser zero em alguns casos particulares, né? Exatamente nas condições em que o T é 1. Né? Ou seja, se o comprimento do poço, né, a espessura do poço for números inteiros da metade do comprimento de onda de Broglie, os coeficientes de reflexão vão ser zeros, né? Consistentes com o caso clássico. Mas se essas condições não são satisfeitas, o meu coeficiente de reflexão não tem a ver com clássica, né? É diferente de zero. Certo? E agora a gente vai para a segunda análise, que é o caso mais interessante, né? Lembrando que aqui eu não tive quantização da energia. A energia da partícula continua sendo E, né? Só o que vai acontecer enquanto ela passa pelo poço é uma mudança na energia cinética da partícula, mas ela é transmitida para fora do poço com uma certa probabilidade. Né? Mas agora a gente vai para o caso mais interessante, que é justamente onde a energia mecânica da partícula é menor que o zero. Ou seja, eu tenho uma partícula incidindo da esquerda para a direita, com uma energia mecânica que é menor que a altura do poço. Né? O que acontece quando ela passa por esse poço de potencial? Né? Bom, o que vai acontecer? Bom, o número de onda dentro do poço ainda continua sendo K, né? Mas fora dele, o K', né? É proporcional à diferença entre o zero e o E, né? Lembrando que agora o zero é maior que o e o E, né? O que muda? O que muda nesses casos, né? Bom, dentro do poço não vai mudar nada porque o potencial é nulo, a solução é de partícula livre para a função de onda. Eu vou continuar tendo uma superposição de ondas planas andando para a esquerda e para a direita dentro da região 2, né? O que vai mudar, na verdade, é nas regiões 1 e 2, né? Onde eu tenho a E agora menor que o zero. A gente já mostrou no caso tanto no potencial degrau quanto no caso do potencial retangular, quando a energia mecânica é menor que o zero, né, as ondas planas deixam de ser uma superposição, as, as soluções da equação de Schrödinger deixam de ser superposições de ondas planas para a ser superposições de exponenciais reais, né,
do número de onda K', que é o número de onda fora da região de confinamento, ou fora da região de poço, no nosso caso. Né? Então aqui eu só troquei as exponenciais complexas por exponenciais reais, né? Dos mesmos números de onda K', certo? Aqui, claro, a gente já entende que a gente vai ter que impor certas condições para os coeficientes, porque aqui agora eu estou fazendo o caso geral. Na região 3, né, eu estou fazendo a superposição geral, né? Onde eu tenho a superposição de exponenciais crescentes e decrescentes em x no número de onda K', né? E também lá no caso da região 1. Né? Bom, lembrando que a função de onda, o módulo quadrado dela, a integração sobre todo x tem que ser finita. Né? Tem problemas com alguns dos coeficientes aqui da nossa solução geral. Tá? Uma delas, na região 1, é, por exemplo, quando x vai para menos infinito, esse termo aqui vai divergir. Tá? Se eu manter esse segundo termo da solução geral na região 1, quando x vai para menos infinito, esse segundo termo diverge. Então, para eu ter uma função de onda de quadrado integrável, eu tenho que remover esse termo divergente na solução da região 1. Ou seja, eu vou impor, para manter a minha função de onda de quadrado integrável, que o coeficiente b aqui tem que ser nulo. Né? De mesma maneira, a gente vê que quando x vai para mais infinito aqui na solução geral da região 3, né, a gente tem divergência do termo que está multiplicado pelo coeficiente c, certo? Então, para x tendendo ao infinito, esse termo é divergente. Para eu ter função de onda quadrada integrável, eu não posso ter esse termo aqui sendo mantido. Então, eu vou impor que o coeficiente c seja zero para remover a divergência quando x vai para mais infinito. Com isso, a gente tem, então, só, de novo, 4 coeficientes a determinar, né? O A, o F, o G e o coeficiente D, que são os 4 coeficientes que se mantêm depois que eu impus que a função de onda tem que ser quadrada integrável nessa condição física que a gente está analisando, que é E menor que o zero. Aqui eu já estou calculando quanto é que é a derivada da função de onda geral, já tomando B e C zeros, né? Estou colocando aqui os valores. Então a gente tem as funções de onda, as derivadas das funções de onda nesse novo regime, né, físico, onde a energia é menor, a EMEC, né, é menor que o zero. A única mudança, então, é fora do poço, onde a gente, ao invés de ter ondas planas, a gente tem exponenciais reais, né, do número de onda K'. Então a gente tem novamente coeficientes a determinar, que são os coeficientes agora A, F, G e D. Obviamente, então, a gente tem impondo as quatro condições de continuidade, né? Duas delas têm a ver com a continuidade na região de interface x igual a sobre 2, né? Então, a função de onda entre a região 2 e 3 tem que ser iguais quando x igual a sobre 2, e a derivada da função de onda na região 2 e 3 tem que ser iguais quando x igual a sobre 2. Isso dá duas relações, né, entre os coeficientes f, g e d. De outra maneira, na interface entre a região 1 e na região 2, que é o x igual a menos a sobre 2, né, a gente impondo as condições de continuidade, né, a gente então obtém novamente duas equações que agora vão envolver relações entre os coeficientes a, f e g. Né? Como no caso anterior, ele tem dois conjuntos, né, de relações que advêm das imposições de condição de continuidade nas duas regiões de interface. Né? Dessas duas últimas equações aqui, né, a gente pode escrever de novo f em termos de g, né, f em termos de g, na verdade fg em termos de a, né, fg em termos de a. Por exemplo, eu posso isolar f nessa primeira equação e escrever f em termos de a e g aqui na segunda equação. Ou posso isolar f nessa equação e escrever f em termos de a e g, né? E substituir isso na segunda equação. Ou seja, fazendo essas brincadeiras, né, eu consigo escrever os coeficientes f e g em termos do coeficiente a. Tá? Fazendo esses procedimentos, né, pego uma dessas variáveis, né, e substituo na segunda equação, e aí eu consigo mostrar que o f e o g podem ser escritos em termos
unicamente do coeficiente A, claro, a menos de funções complexas dos números de onda, K' e K, né? Mas F e G são diretamente proporcionais a A. Se F e G são proporcionais a A, eu consigo agora escrever quanto é que é a, a função de onda da região 2, né? Só para lembrar. A função de onda na região 2, a função de onda da região 2 depende dos coeficientes F e G, né? São ondas planas, né? São ondas planas cujos coeficientes são F e G. Mas no nosso caso que ele está analisando ali, né? O F e o G podem ser escritos em termos dos coeficientes do coeficiente A, né? Dessa maneira complicada aqui, mas eles dependem do coeficiente A e mais essas exponenciais complexas dos números de onda K', né? Então eu venho aqui e escrevo explicitamente a função de onda dentro do poço, né, que é a F2, né, em termos do A. Ou seja, substitui F e G em termos de A. Então, eu fiz a substituição, identifico que, claro, tem termos em comum aqui, eu fatorei, que é o próprio coeficiente A, né, e a exponencial e na menos K' A sobre 2. Né? O que sobra aí dentro, você consegue entender que eu tenho duas superposições de exponenciais E mais ou menos IK x mais A sobre 2. Eu tenho somas, que são os produtos desses uns que estão aqui, pelas exponenciais complexas que estão aqui. Tá? Eu consigo entender que os termos que são multiplicados por 1, certo? Vão nos dar uma soma do tipo e na iteta mais e na menos iteta, que é justamente 2 cosseno de teta. Então está claro que os dois termos onde eu tenho as exponenciais complexas multiplicado por 1 vai nos dar basicamente 2 cosseno de kx mais a sobre 2. Tá? Então esse primeiro termo aqui é justamente a identificação dessas duas exponenciais complexas multiplicadas por os 1 somadas, né? Dá 2 cosseno θ. Certo? Com isso eu cancelo o 2 que está aqui na frente. E vejam bem, essas exponenciais complexas também estão multiplicadas por um mais ou menos i k' sobre k, certo? Eu posso usar essa segunda identidade onde i multiplicado por e na menos i θ menos e na i θ é 2 seno de θ, certo? A menos do k sobre k' é justamente o que eu tenho. Eu tenho menos i multiplicado por um exponencial, mais i multiplicado por essa exponencial. Isso pode ser escrito em termos de seno, né? 2 seno de kx mais a sobre 2. Então, eu só estou escrevendo a função de onda na região 2 em termos do coeficiente a, porque eu escrevi o f e o g em termos do coeficiente a. Eu consigo mostrar claramente que a função de onda na região 2 é normalizada pela constante A, que tem a ver com a normalização da onda plana incidente, né? E a dependência é periódica, né? Senos e cossenos de x, né? E também funções da largura do poço, que é o A, né? Certo? Isso se eu escrever a FG em termos de A, né? Mas se eu for aqui nessas equações de continuidade, né? Eu posso fazer o mesmo procedimento que eu fiz no caso de escrever o F e o G em termos de A, eu consigo mostrar que eu também, com essas duas primeiras equações aqui de cima, eu consigo escrever o coeficiente D, tá? O coeficiente D, na verdade, o F e o G em termos do coeficiente D. Aqui nas de baixo eu consegui escrever FG em termos de A, e na de cima eu também posso escrever FG em termos de D. Estou fazendo o mesmo procedimento, né? Escrevendo FG em termos de D, a gente consegue mostrar, usando aquelas duas equações, né? As primeiras duas equações, a gente também consegue escrever os coeficientes FG agora em termos do D, do coeficiente D. Claro que as dependências aqui vão mudar na frente, né? As dependências em K e K', claro, vão mudar porque eu estou usando condições de continuidade diferentes aqui, né? Mas é só para entender que usando o mesmo procedimento do caso anterior, eu consigo escrever os coeficientes FG em termos do coeficiente D. Com isso, eu também consigo escrever a função de onda dentro do poço. Como eu escrevi FG em termos de D, eu posso escrever também o, o, a função de onda dentro do poço em termos do coeficiente D.
Claro, vai ter uma outra forma funcional. Eu vou ali, substituo o Fg em termos de D, na expressão da onda plana na região 2, né? E aí, eu vou ver que no caso, nesse segundo caso, onde está normalizado a D, eu de novo, eu vou ter uma dependência que é periódica, né, em x e também dependente da largura do poço. Se eu comparar aqui dá para ver um pouquinho, né? A única dependência diferente que tem aqui da F2, escrita em termos de A ou de D, são os sinais aqui dentro dos argumentos das funções seno e cosseno, né? Eu tenho mais x mais A sobre 2, no caso onde a função de onda está escrita em termos de A, e menos, né, x menos A sobre 2, quando eu escrevo a função de onda em termos de D, certo? Os caras, normalização aqui é a mesma, né? Mesma normalização. Então só tem a mudança, duas mudanças, né? O sinal do meio, na soma das funções trigonométricas, e o sinal dos argumentos. Basicamente essa é a diferença nessas duas funções de onda nos dois casos, né? Lembrando que são duas maneiras distintas de escrever a mesma função de onda, que é a função de onda dentro do poço, né? Tudo bem, então nós temos duas maneiras de escrever a Φ2, né? Que envolve funções cossenos e senos de somas e diferenças. Eu vou só trabalhar um pouquinho algebrismos, né? Eu vou abrir aqueles termos de senos e cossenos, né? Como eles envolvem subtrações ou somas de x mais ou menos a sobre 2, eu vou abrir, certo? E eu, depois de fazer o uso dessas identidades trigonométricas, né? Eu vou abrir esses cossenos de somas e subtrações de uma maneira mais simples, né? O Φ2, a função de onda dentro do poço, escrita em termos da normalização pode ser escrita em termos do número de onda K, né? E X desta maneira. Obviamente, depois que eu fiz a abertura, né, do cosseno e seno da soma e separei quem depende de cosseno de Kx e seno de Kx, eu consigo obter claramente que a dependência da função de onda em termos de A ela é desta maneira, né? Eu tenho um certo coeficiente que multiplica cosseno de Kx e um certo coeficiente, que é o que está dentro dos colchetes aqui, né? Multiplicando a função seno de Kx. A mesma coisa acontece com a função de onda escrita em termos de D, né? Lembrando que lá as funções trigonométricas são x menos a sobre 2, né? Obviamente, então eu vou ter, fazendo o mesmo procedimento, eu vou ter novas formas funcionais das quantidades que estão multiplicando o cosseno e o seno. Lembrando que essas duas formas funcionais para o Φ2, tanto em termos de A quanto em termos de D, são iguais, né? Elas descrevem a mesma função de onda, né? Se elas descrevem a mesma função de onda, obviamente eu devo ter igualdades entre esses coeficientes que estão multiplicando o cosseno e o seno de Kx nessas duas funções de onda, né? Se essas duas expressões têm que ser iguais, elas descrevem a mesma função de onda, né? Obviamente, todos os fatores que multiplicam cosseno e todos os fatores que multiplicam seno dessas duas expressões têm que ser idênticos, né? Tem que ser idênticos, né? Bom, por exemplo, os termos que multiplicam o cosseno que têm que ser idênticos, né? Este cara aqui, ó, em termos de A tem que ser igual a este cara aqui em termos de D, certo? Ou seja, os termos em cosseno serem iguais, esta condição aqui tem que ser satisfeita, né? Por os coeficientes que estão multiplicando o cosseno. Bom, para eu satisfazer essa equação aqui, né? Vejam bem que nesse caso aqui dos termos em cosseno, o que está dentro do colchete é exatamente a mesma quantidade, né? Eu tenho cosseno de k sobre 2, mais uma tralha aí de seno de k sobre 2, né? Então, o que está dentro do colchete é exatamente a mesma quantidade. A solução trivial para essa condição aqui, a solução trivial, seria colocar A igual a D, né? Basta que A seja igual a D, que os dois coeficientes nas duas expressões, né, que acompanham o cosseno de Kx nas duas formas de escrever a função de onda dentro do poço, estão satisfeitas. Ou, uma outra solução que não é trivial, é considerar os coeficientes A e D distintos, mas anulando os termos em colchete, né? Ou seja, eu posso ter A diferente de D, desde que o que está dentro do colchete seja zero. Aí eu continuo tendo satisfeita essa condição geral aqui, né?
Nesse caso, quando eu mantenho os coeficientes diferentes, né, e coloco o que está dentro do colchete nulo, aí eu consigo mostrar que nessa segunda condição, onde A é diferente de D, que o cosseno de K sobre 2 tem que ser igual a menos K' sobre K, seno de K sobre 2. Então, para essa condição aqui ser satisfeita, essa daqui, né, eu tenho duas opções. Né? Ou o coeficiente A tem que ser igual ao coeficiente D, ou a segunda opção é que o A seja diferente de D, mas que esta condição aqui seja satisfeita. Né? Claro que aqui eu já isolei no lado esquerdo, né, cosseno sobre seno de K sobre 2, valendo cotangente, né? Cotangente de K sobre 2. Ou seja, ou A é igual a D, e aí eu satisfaço, ou A é diferente de D e K cotangente de K sobre 2 tem que ser igual a menos K. É justamente esta condição aqui. Né? Muito bem. Isso para ter igualdade dos termos em cosseno. Agora eu também tenho que ter, automaticamente, também tem que ter a igualdade dos termos em seno para que a função de onda seja a mesma, né? Essas duas expressões sejam a mesma função de onda dentro do poço, né? A Φ2 seja igual. Bom, para os termos em seno ser iguais, esta condição agora aqui tem que ser satisfeita, né? O que a gente consegue ver agora aqui, né, é que eu tenho uma troca de sinal do que está dentro do colchete. Né? Apenas uma troca de sinal do que está dentro do colchete. Né? Por exemplo, se eu fatorar menos 1 aqui no termo da direita, né, eu vou ter exatamente a mesma coisa dentro do colchete e quem está multiplicando aqui na ponta é menos D. Então, menos D vai multiplicar menos seno de K sobre 2 mais K' sobre K cosseno de K sobre 2, que é justamente o que está entre colchete aqui no lado esquerdo. Então, para eu satisfazer também os termos em seno de Kx serem iguais, né, eu consigo mostrar a solução trivial é que A seja igual a menos D, tranquilo, que aí os colchetes vão ser iguais, né, o que está dentro do colchete vão ser iguais, ou A diferente de menos D e o que está dentro do colchete seja zero. O que está dentro do colchete seja zero implica que a K tangente de K sobre 2 é igual a K', certo? Muito bem. Então, o que está claro é que para eu satisfazer a função de onda escrita em termos de A ou em termos de D, ah, ser obedecida, aquelas duas funções de onda serem idênticas, né? Tanto em A quanto em D, para elas serem idênticas, essas duas condições aqui têm que ser satisfeitas, né? Ao mesmo tempo, né? Essas duas condições aqui têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, porque elas têm que ver com a imposição que os termos em senos e cossenos são iguais. Então, eu consigo obter os resultados para as funções de onda dentro do poço, desde que essas duas condições aqui sejam satisfeitas ao mesmo tempo. Vocês conseguem ver que as soluções triviais satisfeitas ao mesmo tempo não podem ser, né? As soluções triviais satisfeitas ao mesmo tempo significariam que A igual a D e A igual a menos D, tá? Essa condição, ao mesmo tempo, né, A igual a D e A igual a menos D, vai nos levar que os dois coeficientes, né, tanto A quanto D, sejam nulos, né? Porque como A é igual a D e A tem que ser igual a menos D, automaticamente eu consigo mostrar que A e D tem que ser zero para satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo. Então a solução trivial não pode ser utilizada, né? As duas soluções triviais não podem ser satisfeitas ao mesmo tempo, porque eu vou ter coeficientes nulos dentro do poço, na função de onda dentro do poço. Ou seja, se A igual a D é igual a zero, a função de onda é nula dentro do poço. Não pode, porque eu sei que a partícula está dentro do poço com, com, é, com a com função de onda não nula, né? Porque se A e D são nulos, automaticamente os coeficientes F e G, que são aqueles relacionados com a função de onda dentro do poço, né? São as normalizações das ondas planas dentro do poço, vão dar zero e a função de onda vai ser nula. Então eu não posso usar as soluções triviais, né? O que eu vou ter que usar é condições cruzadas, né? Eu vou ter que usar essas duas condições, mas cruzadas, né? Por exemplo, eu posso utilizar A igual a D e a segunda condição, que é da tangente, sendo satisfeita, ou A igual a menos D e a condição da cotangente ser satisfeita, certo? Então eu vou fazer isso para resolver o meu problema, certo? Então as soluções possíveis, como eu estava falando, né, eu posso usar A igual a D,
E aí eu já estou satisfazendo essa primeira condição aqui, né? E a tangente aqui tem que satisfazer essa condição. Né? K tangente de K sobre 2 tem que nos dar K', né? Certo? Bom, se isso é verdade, se A é igual a D e K tangente de K sobre 2 é igual a K', eu consigo escrever com esta condição quanto é que é a função de onda de 2 em termos de A, né? Lembrando que essa condição para tangente explicitamente anula os termos em seno aqui na nossa expressão da função de onda φ2 em termos de A. Se vocês olharem aqui, ó, se eu escrever K', vejam bem aqui, ó, K' é K multiplicado por tangente, que é, cosseno, é seno sobre cosseno, né? K' é K seno sobre cosseno de K sobre 2. Quando eu substituo essa informação aqui, ó, aqui no K', obviamente eu tenho o cancelamento do K, que está aqui, e eu vou ter seno sobre cosseno multiplicado por cosseno. Eu vou ter seno, né? Então vai sobrar positivo um seno de K sobre 2, que vai cancelar com o menos seno de K sobre 2 que está aqui no primeiro termo do colchete. Então, se eu usar essa condição aqui de A igual a D e a condição da tangente, né? A minha função de onda a minha função de onda dentro do poço vai ter apenas a dependência cossenoidal em x. Ela vai ter dependência de cosseno de kx, certo? Cosseno de kx. Que é uma solução par. Então, quando eu substituo A igual a D e a condição da tangente, a minha função de onda encontrada com essa condição é função de onda par, certo? Cossenoidal em kx. Se a gente utilizar a outra condição cruzada, que é A igual a menos D, A igual a menos D e a condição da cotangente, A igual a menos D e a condição da cotangente, e a gente olhar a função de onda em termos de D e usar a condição da cotangente, lembrando que cotangente é cosseno sobre seno, né? Vou vir aqui nessa equação, né? Que é a função de onda φ2 escrita em termos do coeficiente D, né? Aqui, ó. E escrever K', né? K' aqui em termos de K menos K cosseno sobre seno, ou seja, eu vou ter o cancelamento desse seno e vou ter subtração dos cossenos. Eu consigo ver mostrando claramente que se eu estou com essa segunda condição, essa daqui da cotangente, né, eu vou obter uma função de onda que é senoidal em Kx, ou seja, uma solução ímpar. Né? Então, dependendo do tipo de condição que eu estou impondo sobre os números de onda, tangente ou cotangente, eu vou ter soluções para as funções de onda dentro do poço que são pares e ímpares. Né? Isso sobre as funções de onda. Então já está claro que os únicos tipos de funções de onda que eu posso ter dentro de um poço finito são soluções com paridade definida. Ou são pares, ou são ímpares, né? E as condições para eu ter função de onda par e ímpar são quando eu imponho as condições de tangente e cotangente simultaneamente. Ou seja, par e ímpar quando eu imponho as condições de tangente e cotangente imediatamente. Né? Bom, o fato de eu ter paridade definida ainda mantém o que a gente esperaria do poço infinito. Né? No poço infinito a gente viu que eu só admitem soluções, no poço infinito, soluções para as funções de onda com paridade bem definida, né? Ou é par ou é ímpar, né? Começando com par no nível 1, né? Com a energia do estado fundamental. Aqui está acontecendo a mesma coisa, né? Eu só posso ter funções pares ou ímpares, ou seja, com paridade bem definida, né? Agora vamos analisar a questão da energia, né? O que acontece com a energia das partículas quando eu estou incidindo ela sobre um poço onde a energia das partículas é menor que a fundura do poço, né? Que é a altura do poço. Bom, para a gente determinar quanto é que são os valores das energias, lembrando, os valores das energias basicamente vão advir das condições para os números de onda, né? Se vocês lembrarem,
tanto o K quanto o K', né, eles vão depender da energia e da altura, da fundura do poço, né, a altura do meu poço de potencial finito, né. Então, essas duas condições aqui que estão associadas com as funções de onda pares e ímpares, né, as soluções pares e ímpares, elas é que vão dar as condições para a quantização da energia. Fixado o zero, ou seja, fixado a altura do poço, né, essas duas condições aqui vão dar os valores das energias, porque os Ks dependem de, só para lembrar, né, se ainda a gente lembra, os números de onda dentro e fora do poço, né, dependem explicitamente do, o K depende, o K quadrado depende da energia, né, da partícula dentro do poço. E o K' quadrado depende da diferença entre o zero e o E, né, explicitamente. Então, essas duas condições aqui vão impor a quantização da energia. Ou seja, os níveis de energia vão ser obtidos a partir da solução dessas equações transcendentais, certo? Ou seja, no caso do poço finito, a obtenção dos valores das energias discretas que a minha partícula pode assumir dentro do poço, né, vão ser resultado da solução dessas equações transcendentais em K. Né? Porque eu tenho uma tangente e uma cotangente de K sobre 2 fixado o zero e E. Tá? A solução dessas equações transcendentais são só numéricas, né? Definitivamente são soluções numéricas, mas a gente pode entender o que vai acontecer com o número de níveis de energia e quais são os níveis de energia, né? Analisando a solução dessas equações transcendentais por métodos gráficos. Né? Vocês conseguem ver aqui que a solução, basicamente, para as energias vão vir da igualdade entre duas funções de K. Né? Eu vou ter, basicamente, uma tangente de K sobre 2 igual a K' sobre K, ou seja, uma função tangente igual a uma função decrescente em K, ou uma função cotangente de K sobre 2 igual a uma função que é menos K' sobre K, ou seja, uma função que decresce com K com sinal negativo. Né? Ou seja, eu consigo obter por método gráfico a intersecção, né, dessas duas funções, né, a tangente ou a cotangente e o decréscimo com K, a intersecção dessas duas funções nos dão as soluções para as energias da partícula. Né? Então, só vou mostrar aqui rapidamente, na aula que vem a gente vai retomar com mais detalhamento, né, o cálculo explícito dos níveis de energia, mas é só para mostrar como é que a gente vai obter graficamente, né, entender graficamente os níveis de energia possíveis, né, para a partícula. Aqui eu estou analisando só o caso onde eu estou com a função tangente, né. Na condição da tangente, eu tenho que tangente de K sobre 2 é igual a K' sobre K, né. E eu quero obter qual é que é o K que satisfaz essa equação transcendental. Basicamente, pelo método gráfico, eu vou igualar o gráfico da função tangente de K sobre 2 com o gráfico da função K' sobre K, certo? O que eu vou fazer aqui? Vocês conseguem ver que as funções crescentes que estão aqui, né? Crescentes, funções crescentes, né? As linhas crescentes que estão aqui, representam a função tangente de Ka sobre 2, certo? Aqui está tangente de Ka, mas é tangente de Ka sobre 2, né? As funções crescentes. Lembrando como é que é a função tangente, né? A função tangente tem assíntotas, né? Bom, ela é nula em argumento nulo e ela tem uma assíntota, né? Mais infinito quando a gente chega em π sobre 2 e ela tem uma periodicidade que é do 2π. Né? Então, as funções crescentes que estão aparecendo aqui, né? São os diferentes gráficos, né, para a função tangente de K sobre 2. E eu vou interseccionar a tangente de K sobre 2 com a função K' sobre K. Tá? Aqui nessa representação, o K' está sendo escrito como sendo Q. Tá? Mas é Q sobre K ou K' sobre K. Que são essas funções decrescentes aqui. Tá? Essas funções decrescentes é a função K' sobre K em termos de K. Certo? O que a gente vê aqui? Tá? O que a gente vê aqui? A intersecção dessas funções, né, vão nos dar a solução para a equação transcendental. Se eu tenho a solução para a equação transcendental, ou seja, o K, que é a solução dessa equação transcendental, se eu tenho K, eu tenho energia. Tá? Só para lembrar, se eu conheço o K, solução daquela equação transcendental, tanto numérico quanto gráfico, né? Lembrar? Eu tenho automaticamente a energia da partícula. Né? Ó,
O K quadrado é proporcional à energia. Então, se eu resolvo numericamente qual é que é o K que satisfaz aquela equação transcendental, eu vou obter qual é que é a energia da partícula. Ou as energias da partícula. Né? Você consegue ver que eu posso ter um número finito. Vou ter um número finito. Ó, dependendo do que está aqui, né? Dependendo do que, a, a, minha, a minha função Q sobre K vai passar por mais funções tangentes. Por exemplo, nesse segundo caso, no primeiro caso aqui ele passa por um ponto, então eu tenho um único valor de K, um único valor de energia. Se a função K sobre Q sobre K passa por 2 pontos, eu vou ter dois níveis de energia. Se eu passo por 4 pontos, né, 4 intersecções, eu vou ter 4 níveis de energia. Então, o número de níveis de energia vai depender da constante K', do número de onda K', que é dependente da diferença entre a energia e o valor do potencial. Né? Então, basicamente, se eu sei a altura do poço, o K' está determinado, né? E aí a gente sabe qual é que é o número de níveis de energia que eu vou ter. Comparado com o poço infinito, a gente já vê que tem uma diferença. Né? No poço infinito, eu tenho um número infinito de níveis de energia, começando em 1 e crescendo os proporcionais a n quadrado, né? O número quântico n ao quadrado, a partir do estado fundamental. O que está acontecendo aqui no poço finito, eu não tenho um número infinito de níveis de energia, tá? Dependendo das condições da altura do poço e o valor da energia da partícula, eu vou ter um número finito de níveis de energia. Eu posso ter um nível, eu posso ter 2 níveis, posso ter 4 níveis de energia e assim por diante. Tudo vai depender da altura do poço que está, essa informação da altura do poço está dentro da informação do K', tá? Vocês conseguem ver que aqui eu estou mostrando a solução gráfica para esta condição aqui, né? A condição da tangente vai nos dar as funções de ondas pares, né? Associadas às funções de ondas pares para a partícula, né? Lembrando que a gente vai ter que também resolver as soluções para funções de ondas ímpares. Ou seja, a gente vai ter que resolver essa outra equação transcendental que está associada com a cotangente de K sobre 2, tá? Então, na aula que vem, a gente vai mostrar explicitamente o cálculo numérico, né? E também gráfico, né? De como é que a gente obtém o número de níveis de energia, quantos são, né? Dado a altura do poço e o valor da energia. Mas está claro que os níveis de energia são discretos, né? Mas com um número finito, né? É um espectro discreto, mas com um número finito de níveis de energia. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um dos exemplos onde eu tenho 3 níveis, perdão. 1, 2, 3 níveis, né? Por exemplo, seria um caso parecido com esses daqui, né? Onde eu tenho um número razoável de níveis de energia a partir do estado fundamental. Mas na aula que vem a gente vai fazer mais em detalhes, né? Todo o detalhamento de como é que a gente obtém para valer, né? Numericamente, através do Wolfram Alpha, a gente consegue calcular soluções de equações transcendentais, né? Para alguns exemplos particulares, quantos são os níveis de energia, dada a altura do poço e a energia da partícula, né? E também quais são os valores, né? Numericamente, qual é o valor numérico destas energias, resolvendo numericamente a equação transcendental correspondente para as funções de ondas pares e para as funções de ondas ímpares. E, inclusive, até a distribuição dos níveis, né? Resolver os Ks, né? Numericamente, né? Que vão me dar os níveis, não basta, a gente vai ter que também escalonar, né? Escalonar esses níveis de energia do menor para o maior. Tá? A gente vai ver explicitamente que a distribuição dos níveis de energia discretos, né? Começam sempre com autofunções que são pares, né? E depois a gente tem um intercalamento de função ímpar com par automaticamente. Sempre com o estado fundamental, né? O menor nível sempre com função de onda par, sempre vai estar associado, então, nesse caso aqui, com as condições para as tangentes, né? E depois intercalando par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, para os níveis de energia maior. Mas na aula que vem a gente vai fazer mais detalhamento sobre os, os níveis de energia. Claro que depois a gente pode fazer a representação específica, né? Do tipo de função de onda que a gente vai ter para cada caso, né? Mas basicamente a gente já sabe que a gente vai começar sempre com funções de ondas pares e depois intercalando com ímpares, voltando a pares e assim por diante. A gente já sabe que funções de ondas pares e ímpares têm uma estrutura de nós, né?
bem distinto, como a gente viu na aula passada para o poço infinito, né? Mas a gente vai analisar em detalhes na aula que vem. Então eu vou gastar metade da aula que vem para exercício de fixação, para a gente resolver tanto graficamente quanto numericamente, né, os níveis de energia para um poço finito. E depois, na segunda metade da aula que vem, a gente vai começar a análise do oscilador harmônico, né? Ou seja, como é que são as soluções dos níveis de energia para um oscilador harmônico quântico, né? A gente já sabe como é que é em mecânica clássica 1D, o movimento, né, do oscilador harmônico, quais são as energias, né? A gente pode ter qualquer energia desde zero até infinito para o meu oscilador, dado, claro, a condição inicial para que isso aconteça, né? No caso do oscilador harmônico, a gente vai mostrar que os níveis de energia são quantizados, né? Justamente porque o oscilador harmônico, o potencial harmônico é confinante, né? A força é atrativa, né? Então a gente tem um potencial que é confinante, e como a gente tem um potencial confinante, o resultado disso, a implicação disso é que a gente tem, de novo, a quantização dos níveis de energia, né? Então esses são os dois momentos que a gente vai analisar na aula que vem, né? A terminar a análise do poço finito e começar a análise do oscilador harmônico, né? E comparar o caso clássico com o caso quântico. Com isso, eu encerro a aula de hoje por aqui. Fico à disposição de vocês. Se vocês têm mais alguma questão, alguma dúvida. Se não, aí eu me despeço de vocês e dou um bom final de semana, bom descanso. Na final de semana tem as atividades da semana, né, que vai ser disponibilizadas. E voltamos na terça-feira que vem, então, com a novidade, né, com o oscilador harmônico e também fazendo exercício de fixação do poço finito, né. A gente vai analisar numericamente com o Wolfram Alpha os resultados das equações transcendentais. Certo, pessoal? Fico à disposição de vocês, se não, me despeço e voltamos na